Dramas da Obsessão, primeira parte, Leonel e os Judeus, capítulo 2. Pelo terceiro decênio deste século XX, eu atendi ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual em certo posto de assistência aos necessitados, para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais, anexo a um grêmio de aprendizes espíritas dedicadíssimos aos deveres abraçados perante o Evangelho, os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados em um sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador, e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humildade cristã, para eles atraía simpatias do além esclarecido e virtuoso. Os serviços em geral verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito Bittencourt Sampaio, por intermédio de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que, sobremodo, nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Era meu assistente por esse tempo uma entidade em aprendizado, atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotara o prenome de Roberto, conquanto essa não fosse realmente a sua identidade, além de outros que não precisaremos nomear. Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para a visitação espiritual a um ambiente doméstico atacado de singulares manifestações de provação intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de uma familiar do mesmo instrumento, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra, para alívio de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivas irremediáveis por outra forma. Leu ao médium para mim por entre as irradiações da prece caritativa, e eu, captando o assunto por meio de suas vibrações, decalquei-me em minha mente, desde então arquivando-a de modo a me permitir hoje reerguê-la nos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava a missiva pela exposição seguinte. Rogo algo tentares, como espírita que és, em benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, verificada, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente ímpetos para o suicídio. Não ignoras que sua filha Alcina suicidou-se também 10 meses depois dele próprio. Agora é seu filho Orlando que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem e ninguém senão ela trabalha. Finalmente, peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre essa pobre gente se arremessou. Ora, minutos antes de iniciado o meu expediente no referido centro, fora eu prevenido de que essa carta havia sido escrita ao meu médium e, portanto, recebia sem surpresa por meio deste. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía a veneração de quantos se aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligada aos obsessores de Leonel, e a este próprio por laços espirituais seculares,
e que agora apresentara-se o momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Rogava, por isso, nosso concurso, uma vez que não poderia operar sozinha, e ainda porque os serviços de além-túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Ambos os apelos, o de Esther e o da carta, eram impressionantes e impossível seria não atendê-los, tentando algo em benefício dos sofredores. Os serviços ficaram assim sob meu critério, dadas as minhas atividades naquele núcleo espírita, muito embora fraterno, concurso alheio me coadjuvasse. Submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do transe, mantendo-o a mim ligado pela troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Arregimentei os assistentes espirituais auxiliares de plantão no centro naquela noite e partimos para o endereço apontado, em inspeção indispensável. Impossível, porém, nos fora ali penetrar pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto, o clima obsessor que expandia maléficos em decorrer do lar sinistrado pela onda de tragédia que a ele se adaptava. Eu levara, no entanto, em nossa comitiva um indígena brasileiro da raça tamoio, espírito hábil, honesto e obediente, que voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem, e mais ao nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Ambos ali penetraram, sacrificando a própria harmonia vibratória, a fim de se inteirarem minuciosamente do que realmente se passava. Retornaram logo após ao posto mediúnico de onde haviam partido, chocados e ansiosos. E Roberto, que chefiava a expedição, tomou a palavra, transmitiu as irradiações mentais, desincumbindo-se do noticiário sobre o reconhecimento efetuado. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e de 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a medicação sobre assuntos elevados do espírito e tampouco a prece, tornando-se, por isso mesmo, campo raso para os assédios das trevas, pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando um interesse convencional pela crença católica romana. Dizes, pois, meu caro Roberto, intervim, procurando inteirar-me dos detalhes a fim de melhor estabelecer o programa de operações beneficentes. Ter havido, com efeito, mais de um suicídio no seio dessa pobre família? Sim, inteirei-me de que o chefe da mesma família, de nome Leonel, pôs termo à existência terrena, desfechando um tiro de revólver no ouvido direito, e que sua filha primogênita, jovem de 20 primaveras, limitou o gesto alguns meses depois, servindo-se, porém, de um tóxico violento. Inteirei-me ainda de que um outro filho seu, de 15 anos, tentou igualmente o sinistro ato, salvando-se, no entanto, graças à ação prestimosa de amigos agilíssimos, que evitaram fosse ele colhido por um trem de ferro, pois o tresloucado lançou-se aos trilhos, enfrentando o comboio que se aproximava. E como te inteiraste de que se trata de ação obsessora simples sobre médiuns que ignoram estar sob influência maleficentes da sugestão extraterrena, visto que vivem alheios aos fenômenos e às observações espíritas? Vimos ambos os suicidas ainda retidos no próprio teatro dos acontecimentos. Leonel, vagando desolado e sofredor, a bradar por socorros médicos, traindo, nas próprias repercussões vibratórias,
o gênero da morte escolhida sob pressões invisíveis. E Alcina, a filha, com o perispírito ainda em colapso, desmaiada, sob o choque violento do ato praticado. Distinguimos também os obsessores. E como se apresentam estes? Odientos, vingativos, sofredores que destilam o vírus mental e vibratório contundente sem saberem o que fazem? Afeiçoados às vítimas por simples afinidade de caráter ou índole? Pois sabemos que até mesmo um sentimento de amor ou paixão mal orientado ocasionará desastres como esses. Não, senhor, explicou vivamente o delicado assistente. Trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais de um passado que se me afigura intensamente dramático. Os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. Ainda conservam as irradiações mentais, refletindo sobre a sensibilidade do perispírito, as sombras, as imagens, muito concretizadas da indumentária usada pelos judeus de Portugal no século XVI. Eu também vivi nessa época, meu caro irmão, na Espanha como em Portugal. Pertenci igualmente ao judaísmo, e fácil me foi compreender o amargor da situação que acabo de presenciar. Compreendi efetivamente ser gravíssima a situação de encarnados e desencarnados, enleados em tão incomodativas teias, situação que bradaria por intervenção enérgica e imediata.